Em 11 de setembro de 2001, 19 militantes associados ao grupo extremista islâmico Al-Qaeda sequestraram 4 aviões e realizaram uma série de ataques suicidas contra alvos dos Estados Unidos. 2 dos aviões foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um terceiro avião atingiu o Pentágono nos arredores de Washington, capital, e o 4º avião caiu em um campo em Shanksville, na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas foram mortas durante os ataques terroristas de 11 de setembro, que desencadearam importantes iniciativas dos Estados Unidos para combater o terrorismo e definiram a presidência de George Walker Bush. Onde você estava naquele dia? O que você estava fazendo e como que você reagiu à série de eventos que nós vamos relatar aqui agora? Antes de voltarmos no tempo, deixe a sua inscrição, ative as notificações e não deixe de nos contar a sua experiência aqui nos comentários. Em 11 de setembro de 2001, às 8h45 de uma clara manhã de terça-feira, um Boeing 767 da American Airlines, carregado com 75.700 litros de combustível, colidiu com a torre norte do World Trade Center na cidade de Nova York. O impacto deixou um buraco em chamas perto do 80º andar do arranha-céu de 110 andares, matando instantaneamente centenas de pessoas e prendendo outras centenas ainda nos andares mais altos. Quando a evacuação da torre e de sua gêmea começou, câmeras de televisão transmitiam imagens ao vivo do que inicialmente parecia ser um acidente um tanto quanto estranho. Então, 18 minutos depois da queda do primeiro avião, um segundo Boeing 767 do voo 175 da United Airlines apareceu no céu estranhamente, virou-se bruscamente em direção ao World Trade Center e cortou a Torre Sul perto do 60º andar. A colisão causou uma explosão massiva que espalhou destroços em chamas sobre os edifícios circundantes e nas ruas abaixo. E imediatamente ficou claro que a América estava sob ataque. Os sequestradores eram terroristas islâmicos da Arábia Saudita e de várias outras nações árabes, financiados pela organização terrorista Al-Qaeda do fugitivo saudita Osama Bin Laden. Eles estariam então agindo em retaliação pelo apoio americano a Israel, o seu envolvimento na guerra do Golfo Pérsico e sua presença militar contínua no Oriente Médio. Alguns dos terroristas viveram nos Estados Unidos por mais de um ano e fizeram aulas de pilotagem em escolas de aviação comercial americanas. Outros haviam entrado no país nos meses anteriores ao 11 de setembro e agido como um músculo da operação. Os 19 terroristas contrabandearam facas e canivetes através da segurança de 3 aeroportos da costa leste e embarcaram em 4 voos matutinos com destino à Califórnia, escolhidos porque os aviões estavam carregados com combustível para essa longa viagem transcontinental. Logo após a decolagem, os terroristas comandaram os 4 aviões e assumiram os controles, transformando os jatos ali de passageiros literalmente em mísseis guiados. Enquanto milhões de pessoas assistiam ao desenrolar dos eventos em Nova York, o voo 77, também da American Airlines, sobrevoou o centro de Washington, capital, antes de colidir com o lado oeste da sede militar do Pentágono, às 9h45. Smoke billowing out of the side of the Pentagon. It continues to billow out and cover much of the skyline here along the area, drifting along the Potomac River, casting a haze all. O combustível do Boeing 757 causou um inferno devastador que levou ao colapso estrutural de uma parte do gigantesco edifício de concreto, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ao todo, 125 militares e civis foram mortos no Pentágono, junto com todas as 64 pessoas a bordo deste avião. Menos de 15 minutos depois que os terroristas atingiram o centro das Forças Armadas dos Estados Unidos, o horror em Nova York deu uma guinada catastrófica quando a torre sul do World Trade Center desabou em uma enorme nuvem de poeira e fumaça. O aço estrutural do arranha-céu, construído para resistir a ventos superiores a 320 km por hora,
e também a um grande incêndio convencional, não conseguiu suportar e resistir o tremendo calor gerado pela queima do combustível de aviação. Like a train rumbling for maybe like 35 seconds, and then there was like this pause. Às 10h30, o prédio norte das Torres Gêmeas desabou. Apenas 6 pessoas nas torres do World Trade Center, no momento do colapso, sobreviveram. Quase 10.000 pessoas foram tratadas com ferimentos, muitos deles graves. Enquanto isso, um quarto avião com destino à Califórnia, o voo 93 da United, foi sequestrado cerca de 40 minutos depois de deixar o aeroporto internacional de Newark Liberty, em New Jersey. Como o avião demorou a decolar, os passageiros a bordo eles ficaram sabendo dos acontecimentos em Nova York e em Washington por meio do telefone celular e também de ligações do Airphone para o solo. Sabendo que a aeronave não estava voltando para o aeroporto, como alegaram então os sequestradores, se passando pela tripulação, um grupo de passageiros e comissários então planejou uma insurreição dentro do avião. Um dos passageiros, Thomas Burnett Jr., ele disse à esposa por telefone que sabia que todos eles iam morrer. Ele disse que havia 3 passageiros prontos para fazer algo a respeito. Outro passageiro, o Todd Beamer, ele foi ouvido durante uma ligação aleatória dizendo que eles, passageiros, estavam prontos. Sandy Bradshaw, uma comissária de bordo, ligou para o marido e explicou que havia entrado na cozinha do avião e estava enchendo jarras com água fervente. As suas últimas palavras para ele foram de que todos estavam correndo para a primeira classe e que ela tinha de ir. Ela desligou logo em seguida. Os passageiros então lutaram contra os 4 sequestradores e atacaram a cabine com um extintor de incêndio. Naquela época, a cabine dos aviões não eram blindadas. O avião então virou e acelerou em direção ao solo a mais de 800 km por hora, caindo em um campo rural perto de Shanksville, no oeste da Pensilvânia, às 10h10 da manhã. It didn't look like there was a plane at all. It was just obliterated when it hit the ground. He told me he was putting a plan together that he and others were going to take back the airplane. And he said, Todas as 44 pessoas a bordo deste voo morreram. O seu alvo pretendido ainda não é conhecido oficialmente, mas há indícios que incluíam a Casa Branca, ou o Capitólio, ou o retiro presidencial de Camp David, em Maryland, ou uma das várias usinas nucleares ao longo de toda a costa oeste americana. Um total de 2.996 pessoas foram mortas nos ataques de 11 de setembro, incluindo os 19 sequestradores terroristas a bordo dos 4 aviões. Cidadãos de 78 países morreram em Nova York, Washington e Pensilvânia. No World Trade Center, 2.763 pessoas morreram depois que os 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas. Esse número inclui 343 bombeiros e paramédicos, 23 policiais da cidade de Nova York e 37 policiais da autoridade portuária que lutavam para completar a evacuação dos prédios e salvar os funcionários de escritórios presos nos andares superiores ao choque dos aviões. No Pentágono, 189 pessoas morreram, incluindo 64 do voo da American Airlines, o voo 77. No voo 93, 44 pessoas morreram quando o avião se chocou ao solo na Pensilvânia. Às 19 horas do dia 11 de setembro, o presidente George Bush, que estava na Flórida no momento dos ataques e passara o dia todo sendo transportado pelo país de local em local por motivos de segurança, ele voltou então à Casa Branca. Às 21 horas, ele fez um discurso na televisão do Salão Oval, declarando que os ataques terroristas poderiam sacudir as fundações dos maiores edifícios dos Estados Unidos, mas não poderiam atingir os alicerces da América. E ele concluiu dizendo que esses atos destruíram o aço, mas não prejudicariam a determinação americana. Em referência à eventual resposta militar dos Estados Unidos, ele declarou que não faria distinção entre os terroristas que cometeram esses atos e aqueles que os abrigavam, os protegiam. A Operação Enduring Freedom, um esforço internacional liderado pelos americanos para derrubar o regime do Talibã no Afeganistão e destruir a rede terrorista de Osama Bin Laden, com sede naquele país, começou no dia 7 de outubro. Em 2 meses, as forças dos Estados Unidos removeram efetivamente o Talibã do poder operacional,
Mas a guerra continuou enquanto as forças dos Estados Unidos e da coalizão tentavam derrotar uma campanha de insurgência do Talibã baseada no país vizinho, o Paquistão. Osama Bin Laden, um mentor dos ataques do 11 de setembro, permaneceu em liberdade até o dia 2 de maio de 2011, quando ele foi finalmente localizado pela CIA e morto pelas forças especiais dos Estados Unidos em um esconderijo em Abbottabad, no Paquistão. Em junho de 2011, o então presidente Barack Obama anunciou o início da retirada das tropas em grande escala do Afeganistão. Clique aqui para saber mais sobre a Operação Lança de Netuno e a morte de Osama Bin Laden. Na esteira dos temores de segurança levantados pelos atentados de 11 de setembro e também pelo envio de cartas contendo antrax, uma doença que matou 2 pessoas e infectou outras 17, o Ato de Segurança Interna de 2002 criou o chamado então Departamento de Segurança Interna. Foi assinado como lei pelo presidente George Bush no dia 25 de novembro de 2002. Hoje, o Departamento de Segurança Interna é o gabinete responsável pela prevenção de ataques terroristas, segurança de fronteira, imigração e alfândega, além da ajuda e prevenção de desastres naturais. O ato foi seguido 2 dias depois pela formação de uma Comissão Nacional de Ataques Terroristas aos Estados Unidos. A bipartidária Comissão do 11 de setembro, como veio a ser conhecida, ela ficou encarregada de investigar os eventos que levaram ao 11 de setembro. O relatório da Comissão do 11 de setembro foi lançado no dia 22 de julho de 2004 e nomeou Khalid Sheikh Mohammed como mentor acusado por trás do 11 de setembro, sendo o principal arquiteto dos ataques. Mohammed liderou operações de propaganda para a Al-Qaeda de 1999 a 2001. Ele foi capturado no dia 1º de março de 2003 pela CIA e pela Inter-Services Intelligence do Paquistão e foi interrogado antes de ser preso no campo de detenção da Baía de Guantánamo, com outros 4 terroristas acusados de crimes de guerra relacionados também ao 11 de setembro. O uso de tortura, incluindo afogamento durante o interrogatório de Khalid Sheikh, recebeu atenção internacional e em agosto de 2019, um juiz do Tribunal Militar dos Estados Unidos, na Baía de Guantánamo, Cuba, definiu uma data então para o julgamento de Mohammed e dos outros 4 homens acusados de planejar os ataques de 11 de setembro. Os julgamentos começarão então em 2021. Os ataques de 11 de setembro tiveram um efeito negativo imediato na economia dos Estados Unidos. Muitas instituições de Wall Street, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York, foram evacuadas durante esses ataques. No primeiro dia de negociação, logo após os ataques, o mercado caiu 7% nos Estados Unidos. Só a economia da cidade de Nova York perdeu 143 mil empregos e 2,8 bilhões de dólares em salários nos primeiros 3 meses logo após os ataques. O custo estimado dos danos ao World Trade Center é de 60 bilhões de dólares e o custo para limpar os destroços no chamado Ground Zero foi de 750 milhões de dólares. Milhares de socorristas e pessoas que trabalhavam e moram na parte baixa de Manhattan, perto do local zero, foram expostos a vapores tóxicos e partículas que saíram das torres enquanto elas queimavam e caíam. Em 2018, 10 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer, relacionados então ao 11 de setembro. De 2001 a 2004, mais de 7 bilhões de dólares em compensação foram dados então às famílias das vítimas do 11 de setembro e às 2.680 pessoas feridas nos ataques. O financiamento foi renovado no dia 2 de janeiro de 2011, quando o presidente Barack Obama sancionou a Lei de Saúde e Compensação dos Ataques, intitulada de James Zadroga. Nome este que foi dado em homenagem ao policial James Zadroga, que morreu de doença respiratória que acabou contraindo após resgatar pessoas dos escombros do Ground Zero. No dia 29 de julho de 2019, o presidente Donald Trump ele assinou uma lei autorizando o apoio financeiro do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro até o ano de 2092. Os primeiros memoriais ao 11 de setembro, então, ocorreram logo após os ataques, com vigílias, à luz de velas e tributos de flores nas embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo. Na Grã-Bretanha, a Rainha Elizabeth cantou o hino nacional americano durante a troca de guarda do Palácio de Buckingham. No Rio de Janeiro foram colocados então outdoors, mostrando a estátua do Cristo Redentor da cidade tradicional, ponto turístico da cidade, abraçando o horizonte
de Nova York. Para o primeiro aniversário dos ataques, na cidade de Nova York, em 2002, 2 colunas brilhantes de luz foram disparadas para o céu, de onde então estavam originalmente as Torres Gêmeas. Essas luzes poderiam ser vistas a mais de 60 milhas de distância. Os nomes de todas as 2.983 vítimas estão gravadas nos 152 painéis de bronze ao redor das piscinas, organizados ali de acordo com a localização deles no dia do ataque, para que colegas de trabalho e pessoas que estavam no mesmo voo fossem então homenageadas juntas. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.